A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso canal de estudos da Palavra de Deus, o nosso canal em apoio à Escola Bíblica Dominical e é um canal aí ligado ao nosso blog, né, o Clube da Teologia, o blog que eu faço a edição, né, criado aí por mim, para poder falar sobre a teologia, né, assuntos teológicos e o nosso apoio à Escola Bíblica Dominical. Amém? Bom, então, irmãos, vamos aqui a mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui é da lição de número 9 da editora Betel, tá? É o nosso subsídio aí para a lição de número 9, tá bom? E o tema dessa lição é os dons de Cristo para a unidade do corpo, tá? Essa lição vai ser para ser ministrada no dia 28 de novembro, mas sabemos que você pode adaptá-la para qualquer momento, né? E eu vou deixar aí na descrição o link para essa lição que nós publicamos lá no Clube da Teologia, tá bom? Tanto o link para o subsídio como o link para a lição que está publicada lá no nosso blog, no Clube da Teologia. E vou deixar também o link para você adquirir o nosso livro, né? O Maior Milagre de Jesus. É o livro que eu publiquei aí pela editora Apres, tá bom? É bênção de Deus para a nossa vida. Vamos então à lição? Vamos lá. O tema da lição, os dons de Cristo para a unidade do corpo. É isso que vem tratando esse trimestre. E aqui, na introdução, eu separei essa parte que diz aí: esses dons foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo. Aí, esse aí está na introdução, né? A gente sabe que a lição vai falar daqueles dons, né, ministeriais, os dons importantes, né? E a gente vai bater sobre eles aí, tá bom? Sobre isso daí, eu escrevi o seguinte: o objetivo da distribuição dos dons, não é para que alguns sobressaiam, não é para que alguns irmãos se sobressaiam mais que outros, né? Não é para isso, não é para que alguns ganhem fama ou recurso financeiro, né? A distribuição de dons é para que o corpo de Cristo todo seja edificado, né? Ou seja, ele fique consolidado, né? Que os irmãos cresçam na fé, amém? É para isso. Então os dons eles vão servir tanto para ganhar almas como para a edificação do corpo. Essa é a função dos dons, tá? Trouxe aqui um cafezinho para poder gravar. Estou gravando tarde aqui porque cheguei da igreja agora há pouco, né? E aí foi o momento que nós conseguimos, tá? Vamos aí então ao primeiro tópico, né? Os dons concedidos pela graça divina. Nesse tópico, nós vamos entrar já no subtópico 1.1, a graça concedida para a manutenção da unidade, tá? E aí eu separei essa parte que diz assim: onde ele, por sua graça, nos capacita para diferentes funções e trabalhos, né? Sobre isso aí eu escrevi: ao fazer distribuições distribuídos, né? Ao ser distribuídos diferentes dons entre os membros da igreja, Deus ele faz com que sejamos dependentes uns dos outros. Ou seja, Deus dá dons diferentes na igreja, né? Uns para evangelistas, apóstolos, doutores, mestres, pastores. E dessa forma nós passamos a ser uns dependentes dos outros. Porque se um determinado irmão ele receber todos os dons, então, né, ele vai acabar fazendo a obra isoladamente, ou achar que pode fazer isoladamente, né? Imagine se Deus desse todos os dons para todo mundo, né? Então o que Deus faz? Dá uns para pastores, outros doutores, outros mestres, apóstolos. Deus vai fazer distribuições de dons, né? E talentos também. Aqui a gente só está falando de dons, né? Mas Deus ele vai fazer as distribuições. Dessa forma, né, com diversos dons, nós passamos a ser dependentes uns dos outros. Eu, por exemplo, né, sou mestre na palavra, mas eu dependo de ter um pastor ali, eu estou debaixo de uma autoridade pastoral. Tem pastor que ele vai estar pastoreando uma igreja, mas ele precisa de um mestre para estar ensinando, né? Precisa de professores para a escola dominical, né? Ele vai precisar de pessoas para ajudar, vai precisar de levitas, né?
Então é assim que funciona. O reino de Deus, aí a gente vai crescendo em unidade, né? É por causa disso aqui. É a graça concedida para a manutenção da unidade, tá bom? Espero que você tenha entendido isso aí. Se souber explicar isso aqui para o aluno, fica muito legal. O aluno vai entender, vai aprender bastante, né? Separei também a parte que diz aí, o dom no sentido cristão é uma concessão sobrenatural de Deus, tá? Coloquei isso daí, escrevi sobre isso, que é diferente do talento, que é uma habilidade natural, né? O dom é uma concessão sobrenatural. Então a pessoa, o talento ele é uma habilidade natural, mas o dom é sobrenatural. A pessoa vai fazer uma coisa para a qual ela não é treinada, né? É isso que é o dom, tá? Eu escrevi mais ou menos isso aí no nosso esboço lá no subsídio, né? Bom, vamos para o 1.2. O título desse subtópico é O Fundamento da Unidade e dos Dons, tá? Bom, aí separei aqui a parte que diz levou cativo o cativeiro. Esse daqui, só fiz um breve comentário, né, sobre isso. Pode se referir ao fato de Jesus ter destituído o domínio de Satanás, né? Aí quando ele vai subir ao céu, né? Então ele levou cativo o cativeiro, quer dizer, ele destituiu Satanás do seu domínio, né? Aí também coloquei essa parte que diz aí, Paulo faz referência ao Salmo 68:18, né, que relata acerca do triunfo, que fala, né, acerca do triunfo de Deus, tá? Então, sobre isso daqui, eu coloquei que Paulo utiliza a passagem do Salmo para mostrar que Deus concedeu autoridade à igreja, né? Essa é a ideia geral aqui do Salmo, tá? Ele tá fazendo uma alusão ali, tá usando uma tipologia, né, para fazer para mostrar que Deus ele concede autoridade à igreja pelos seus dons, né? Mas no próximo eu separei essa parte que diz aí, ó, a imagem de um conquistador militar levando seus cativos e dividindo o espólio com seus seguidores. Essa parte, dividindo os espólios com seus seguidores, pode ser aplicado, fazer a referência aí à distribuição dos dons, né? Ou seja, o nosso Senhor Jesus foi vitorioso sobre o pecado, e sendo vitorioso sobre o pecado, ele distribuiu dons aos homens, né? Como se fosse essa divisão do espólio, né, de guerra, tá? Vamos o subtópico 1.3, eu pulei, né? E vamos para o 2. Dons, produzir a unidade do corpo. Esse é o título. O primeiro subtópico 2.1, né, 2.1 fala de apóstolos e profetas. Então aqui agora vai falar dos dons, né, desses dons ministeriais para a unidade do corpo. O primeiro deles aí, apóstolos e profetas. Na verdade são dois, né? E, bom, então aqui eu separei o primeiro que diz assim. Separei essa parte que fala: sua missão era instruir os crentes nas verdades do Evangelho, se referindo ao apóstolo, né? Aí sobre isso eu escrevi, ó, foram os apóstolos que elaboraram a doutrina da igreja, claro que pela direção do Espírito Santo. Então, antes mesmo de haver o Evangelho, né, de ser escrito os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João, Marcos, antes deles serem escritos, os apóstolos já tinham elaborado a doutrina. Como é que eles elaboraram? Mandando as cartas, né? Carta de Pedro, carta de João, carta de Judas, cartas de Paulo, né? Então, eles mandando carta de Tiago, eles mandando essas cartas, elas estão a doutrina da igreja, tá? Por isso que os apóstolos, como que eles faziam isso? Uns dom de apóstolo, né? Então, eles elaboraram essas doutrinas. É o dom de quem vai instituir igrejas, né? O dom daqueles que lideram outros líderes, né? É o dom de apóstolo, tá? Bom, aqui, hoje em dia, né, muitos crentes não aceitam mais que existe esse dom, né? Por conta de que entendem que apóstolo foi só até ali Judas, né? Só até Paulo, no caso, e aí depois dele não tem mais apóstolo, tá bom? Mas outras congregações, outros irmãos acreditam que existe ainda o dom de apóstolo. Eu, por exemplo, até acredito também, né?
Mas tem igrejas que não só acreditam, como eles colocam cargo, né? Existe cargo de apóstolo, né? Tá? Então você vai ouvir às vezes falar de um determinado líder de alguma igreja que é apóstolo, né? Por causa da forma como eles acreditam, tá? Eu particularmente acho que não interfere aí na salvação, né? Se a crença de ter apóstolo ou não, tá? De exercer ou não o dom de apóstolo, mas isso não interfere na salvação não, tá bom? Também, continuando, né? Eu separei a parte que diz aí, ó, os profetas eram porta-vozes do Senhor. E aqui ele colocou entre parênteses, não confundir o dom de profecia, tá? Então, existe o dom de profeta e o dom de profecia, né? Aqui a gente vê que há essa distinção. Bom, na verdade, aí sobre isso aí eu escrevi, ó, os profetas não eram irmãos que ocasionalmente recebiam uma revelação, profecia, né? Aqui está se referindo ao dom de profeta. Era um dom que alguns exerciam naquela época. Hoje em dia a gente não faz menção desse dom, né? O dom de profeta, né? A gente entende só o dom de profecia lá, aqueles dons espirituais, tá bom? Mas pode ter igreja que tenha, né? Eu estou falando aqui, não quer dizer que não tem, não tem. O pastor Marco falou que não tem, não é para ter. Não estou falando isso. Eu estou falando que aonde eu passei, eu não vejo assim, né? Muitos irmãos não acreditam, né? Tá? Mas pode ter igreja que tenha, tá bom? E se está na Bíblia, é porque existe, tá? Lembrando que não é porque não está sendo usado determinado dom, tá? Que aqueles crentes vai para o inferno por causa disso. Não, porque os dons não tiram, não mandam ninguém para o inferno, né? Bom, continuando, 2.2, o título é Evangelistas. Então vamos ver aqui o dom de evangelistas, né? Separei aí essa parte que diz aí, ó, o dom de evangelista consistia em proclamar as boas novas de salvação, né? Sobre isso aí eu escrevi que nas igrejas pentecostais criou-se ali o cargo de pastor evangelista, né? Que é normalmente exercido por pessoas que têm esse dom de evangelista. Como é que é o dom de evangelista? Isso aí eu explico também na lição, né? Como é que é o dom de evangelista? A pessoa ela tem a habilidade de abrir um trabalho, né? Ela tem ali, pelo dom, a graça de Deus para ela edificar uma igreja local, um ponto de pregação, tá? E como se fazia na época de Paulo, a metodologia serve para hoje. Como é que eles faziam? Eles ficavam ali, os evangelistas, né? Os que têm um dom de evangelismo, de evangelista, e eles ficavam até consolidar aquela obra, aquele trabalho. Como que consolidava? Quando eles tinham novos obreiros, os obreiros locais, membros que estavam dispostos a serem obreiros, e eles levantavam aqueles obreiros locais ali, né? Então, tendo a igreja um obreiro local, o obreiro ali da localidade, aquele trabalho tem chance de ir para frente. O que eu já vi muitas vezes acontecer, às vezes um determinado ponto de pregação, um trabalho que está iniciando, o pastor, o dirigente não ter habilidade ali, não conseguir levantar obreiros da localidade, obreiros ali da região. E aí o que acontece? Muito desse trabalho eu já vi fechar por causa disso, né? Por causa de não terem conseguido obreiros locais, né? Aí fica pedindo o obreiro da sede, né? Sempre para que vá lá e acaba não indo ninguém, acaba não tendo gente para estar junto ali, né? Infelizmente é assim. Bom, o 2.3, tá? O tema desse aí pastores e mestres, tá? Vamos falar desse aí agora. Separei a parte que diz aí, ó. Em nossos dias o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, né? Isso aí vem de dois motivos. Eu coloquei um dos motivos aqui no nosso subsídio, e o outro eu vou comentar aqui. Um dos motivos principais é porque tem congregações pequenas, né, que não tem disponibilidade de mestre. Então o pastor, ele é pastor e é mestre, né? Ele exerce ali os dois dons, né? Esses dois, eles se confundem, passa a ser a mesma coisa, né? Ele é pastor e mestre ao mesmo tempo, tá? Isso não é ruim, né? É bom, né? Mas é interessante também numa igreja ter o pastor e ter aqueles que são mestres, né? Que tem o dom de mestres, né? Que tem a habilidade para ensinar,
para conduzir os discípulos, o povo, né, no discipulado. Então, é bom que haja os dois. E o pastor da igreja, que é o que tem o dom de apacentar, né? Tá bom? Bom, continuando aí, né? Vamos falar aí. Lembrei. E eu tenho outro motivo pelo qual tem igrejas que o ministério pastoral se confunde com o de mestre, né? Tem outro motivo, que é aquela tradição, né? Alguns pastores, eles pentecostais no caso, né? Eles já têm a tradição de que o pastor é que é o mestre da igreja, né? O pastor é que dá a doutrina, o pastor é que dá os estudos, tá bom? Então, por essa tradição, ele não aceita e nem dá oportunidade para que alguém exerça essa função de mestre, né? Bom, continuando, separei a parte que diz aí, ó, o pastor do rebanho de Deus é o homem que leva em seu coração o povo de Deus, tá? Então aqui eu escrevi um comentário assim sobre esse dom de pastor, né? O dom de pastor é um dom que expressa cuidado, né? Aquele que tem o dom de pastorear, o dom de pastor, ele é o que cuida, né? O que tem habilidade para cuidar. Como a cuidar? Aconselhar, visitar, ajudar, né? Ele tem essa habilidade, ele se sente impulsionado a isso, né? Amém? Então separei também a parte que diz: os mestres tinham a incumbência de transmitir oralmente os relatos da vida de Jesus, né? Aqui, sobre isso aqui eu escrevi porque ele fala lá na lição, né, que a imprensa foi só consolidada depois, bem 14 séculos mais tarde, né? E aí, na época dos apóstolos, os mestres, eles tinham que transferir oralmente, né? Sabemos que alguns faziam por cartas, né? O Tiago, o próprio apóstolo Paulo e Pedro faziam por cartas, mas nós sabemos que os mestres da época deles, eles transmitiam conhecimento oralmente. Hoje em dia tem várias formas, né? Hoje em dia, né, tem vários conteúdos que a gente pode passar, tá bom? Mas naquela época era tudo feito oralmente, né? Eles iam nas igrejas, ensinavam, né? Então tudo era feito oralmente, tá? Bom, continuando então, o tópico 3, o tema é a razão e o objetivo dos dons ministeriais. Então eu vou aqui para o 3.1, que fala o aperfeiçoamento dos santos, tá? Então aqui vai falar da razão, né, desses dons. E um delas é esse aqui, ó, o aperfeiçoamento dos santos, né? O subtópico, aí nesse subtópico 3.1, eu separei a parte que diz assim, ó: ele concedeu alguns em particular para que treinem os outros membros, né? Então, sobre isso aí eu escrevi que Paulo foi um dos principais trabalhos de Paulo foi esse, né, de preparar outros obreiros, né? E aqui sobre isso também escrevi que Paulo preparava obreiros para dirigir as igrejas. Então Paulo ele não tinha ideia de competir com ninguém, de falar que a igreja era dele. Ele até reclamava muito com os irmãos quando se fazia isso, ele não aceitava, né? Como na carta aos Coríntios. Então a igreja ela é de Cristo, né? Então os obreiros tinham que ter essa consciência, e Paulo tinha essa consciência, tanto que ele tinha essa preocupação de preparar os obreiros, né? Paulo era mais preocupado com a igreja do que com ele mesmo. Essa aqui é uma verdade. E como a Bíblia nos impulsiona a ser imitador também de Paulo, né? A gente entende isso, como ele era imitador de Jesus. Jesus estava mais preocupado com a obra pelo qual o Pai o enviou, né, do que com a própria segurança dele. Jesus ele era assim. E Paulo também seguiu esse exemplo, e nós também devemos seguir o mesmo exemplo, tá, de Jesus e de Paulo. Estar mais preocupado com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. E nessa preocupação com a obra do Senhor, o que Paulo fazia? Ele levantava obreiros, né? Ele preparava, ele capacitava pessoas para essa obra. E é isso que o Espírito Santo quer que a gente faça, a gente tenha isso na mente, né? Preparar obreiros, tá? A aula aqui, esse comentário meu, ele é todo voltado para a parte de consolidação do corpo de Cristo. E como que é feito isso? Você tem que preparar homens de Deus para labutar nessa obra, né? Você assumiu um ponto de pregação,
assumir o ministério, prepara alguém para estar junto ali contigo, para estar ou te substituindo quando você não puder estar ali, né? Isso aqui é importante isso aqui, tá? Isso aqui é um ensinamento importantíssimo, tá? Vemos grandes ministérios, né? Às vezes eles quase param, né? Alguns até fecham as portas. Por quê? Porque o obreiro, o pastor não preparou ninguém para estar no lugar dele. Aí ele tem um problema de saúde, alguma coisa, e não está junto ali. O que acontece? A igreja vai fechar as portas, tá? Bom, vamos lá. No 3.2, o tema é a edificação do corpo. Eu pulei propositalmente isso daqui e vamos para o 3.3, o crescimento com maturidade. Tá? Ó, eu pulei lá o 3.2, mas, né, se os irmãos sentirem sentir a vontade para comentar, é importantíssimo, tá bom? Eu mesmo que quis pular aqui por causa de tempo e de tudo mais. Bom, nesse subtópico 3.3, que fala o crescimento com maturidade, eu separei essa parte que diz assim: os enganos dos falsos mestres e a deturpação da verdade e a falta de amor. Isso aqui são problemas, né, que estão cada vez mais comuns no meio da igreja. Tá? Sobre isso aí eu escrevi, arrisco a dizer que se Jesus tardar mais uns 10 anos para voltar, a parcela dos que vão ser salvos será muito pequena. Essa aqui é uma realidade tremenda. É uma realidade que não tem para onde, não tem como escapar dela. Se Jesus tardar mais um pouco, a quantidade dos que vão ser salvos, né, vai ser bem pequena, né? Porque nós estamos vendo um evangelho está indo muita apostasia entrando, né? Estamos vendo muita coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, tá? Muitos irmãos eles fazem a obra, mas eles não têm o coração muito na obra de Deus, tá? A gente está vendo isso acontecer. Hoje em dia você já ouve palavrões nos púlpitos. Hoje em dia cada vez você ouve mais irmãos de duas faces, né, no púlpito, irmãos que pregam e ele tem uma vida dupla, tá? Eu e minha esposa, a gente às vezes ajuda casais, irmão, pessoas que estão passando por problemas assim, né? Onde o marido é conhecido, é evangelista, é pastor, é pessoa conhecida, e às vezes você vai lá, o irmão maltrata a esposa, abandona a obra. Então a gente passa por essas coisas, a gente vê isso. E a minha preocupação é que se Jesus tardar mais um pouco, como é que vai ficar a igreja do futuro? A nossa juventude que vai assumir a igreja depois da gente, né? A gente vê muito jovem que não quer ser obreiro, não quer, porque não sente desejo nenhum de ser obreiro, né? Isso é preocupante, tá? Isso aqui vamos ensinar isso aí mesmo para os irmãos para nos ajudar, né? Você preparar mais obreiros, né? Eu oro a Deus para que dessa classe de escola dominical que você está aí, que saia obreiros da obra do Senhor. Bom, vamos lá, né? No próximo aí, separei também a parte onde diz: o crescimento do crente é essencial para alcançar a maturidade, né? Sobre isso aí, eu escrevi o seguinte, né? O crente que não busca maturidade, ele se desvia por qualquer motivo. Isso é uma realidade, né? Não tem para onde correr disso aí. O crente que não busca maturidade, eles ficam menino na obra. Aí qualquer coisinha desvia o crente. Se o pastor falou uma palavra dura no púlpito, ele já começa a ficar desanimado, né? E a gente vê isso até no meio de obreiros, né? Impressionante, né? Então é preciso, o povo de Deus ele tem que buscar maturidade, que é o amadurecimento na obra. O obreiro tem que buscar isso, né? Bom, sobre isso eu escrevi também que quando um membro não alcança a maturidade, toda a congregação sente. Por que toda a congregação sente? Eu nem expliquei isso aqui no blog, né? Eu vou explicar aqui no vídeo, né? Por que toda a congregação sente? Porque ele passa a ser um obreiro problemático, né? Tem hora que ele está firme, tem hora que ele está fraco. Tem hora que ele está igual um leão, tem hora que ele está igual um gatinho, igual um gatinho, né? Então, cada momento, ele passa a ser um crente de momento, né? Por que isso? Porque não tem maturidade, né? Tá, irmãos? Então, esse aqui é o subsídio aí, né? Essa aula é para complementar aí a Escola Bíblica Dominical da editora Betel, tá bom? Eu peço perdão aos irmãos aí se eu falhei alguma coisa aqui, não foi completo, né? Mas
Deus ele tem abençoado e eu tenho certeza que vai ser uma aula abençoada, tá? Me perdoe também pelo áudio, tá? O canal tá pobre, tá, irmão? Isso é verdade, a verdade é essa. O canal é pobre, nós estamos ainda começando ainda, né? E com certeza nós vamos aí, né, conseguir depois outros materiais. Quando eu peço ali ajuda para os irmãos, não é bobeira não, é que a gente precisa mesmo, né? E aí a gente vai crescendo assim em graça e em conhecimento. Amém? Bom, então até o próximo vídeo aí, tá? Fica aí os links aí na descrição para o subsídio, para a, a lição e também para a compra aí do meu livro, tá bom? Se você quiser adquirir o livro, entra aí num desses sites aí da Amazon Prime, da Loja Americana, Submarino e tudo mais aí, Casa Bahia, Magazine Luiza, aí você vai comprar o nosso livro aí, tá bom? É bênção de Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.